Você já sentiu aquele frio na nuca? Quando você sabe profundamente que não está sozinho no quarto escuro? O mundo está cheio de portas. Algumas são óbvias, um porão escuro, um túnel abandonado. Outras são invisíveis, digitais. Elas se escondem atrás de ícones inofensivos, em atualizações de software, nos termos e condições que ninguém lê. 3 histórias. 3 portas abertas para o que não deveria voltar. Um aplicativo de mensagens que prometeu conexão e trouxe algo que nunca foi humano. Uma inteligência artificial que aprendeu a replicar o medo perfeitamente. E uma rede social, onde os perfis não são deletados, onde os mortos não apenas são lembrados, eles estão online agora. Essas não são lendas, são relatos do que acontece quando a tecnologia encontra o antigo, o obscuro, o faminto do outro lado. Feche as cortinas, verifique as fechaduras e prepare-se, porque depois de ouvir, você nunca mais verá a luzinha do seu celular da mesma forma. Esta é a primeira história. A primeira encomenda chegou numa terça-feira cinzenta, dessas que parecem ter saído direto de um filme antigo em preto e branco. O pacote era pequeno, um cubo discreto em papel pardo amarrado com barbante grosso, sem remetente visível, apenas meu nome e endereço aqui em Belo Horizonte escritos à mão, uma letra estreita e meticulosa que me fez pensar em aranhas rastejando. Desconfiei, é claro. Vivemos em tempos onde pacotes podem conter qualquer coisa, de bombas a promessas vazias. Mas algo naquele objeto, na sua simplicidade opressiva, me puxou para dentro. Raspei o barbante com as unhas, o som áspero ecoando na sala vazia do meu apartamento, um lugar que eu considerava meu refúgio, longe dos fantasmas de Minas Novas, a cidadezinha onde nasci e que tentei apagar do mapa da minha vida. Dentro da caixa de papelão, envolto em um pedaço de flanela vermelha desbotada, estava um carrinho de plástico amarelo, desses baratos, com uma roda dianteira emperrada. O ar saiu dos meus pulmões como se eu tivesse levado um soco no estômago. Era o foguete, o carrinho que meu avô, seu Antônio, me dera no meu aniversário de 7 anos. O mesmo carrinho que eu jogará no velho poço abandonado atrás do terreno do Silva, naquele verão sufocante, o verão em que Luizinho desapareceu. Meus dedos tremeram ao tocá-lo. O plástico estava frio, inesperadamente frio, e impregnado de um cheiro que não sentia há décadas, terra molhada e algo mais, algo adocicado e podre, como fruta caída apodrecendo sob o sol. Sob o carrinho, dobrada com precisão militar, havia uma folha de papel pautado, daquelas de caderno escolar velho. A mesma letra aranha havia escrito uma única frase: "O poço não guarda só água, Pedro. Nem só brinquedos." Você se lembra do que afundou junto com o foguete? Uma onda de náusea subiu pela minha garganta. Luizinho. O nome não passava dos meus lábios, um nó de culpa e terror se formando no meu peito. Os dias seguintes foram um pesadelo acordado. Cada som de campainha era um relâmpago de pânico. Cada moto que passava na rua parecia diminuir a velocidade diante do meu prédio. O segundo pacote chegou exatamente uma semana depois, novamente uma terça-feira. Desta vez, era um envelope Manila, mais grosso. Dentro, envolto em papel seda amarelado, estava uma pequena chave de metal, enferrujada. A chave do antigo galpão de ferramentas do meu pai, na fazenda que vendemos depois que ele morreu. A chave que eu jurara ter perdido durante as buscas frenéticas por Luizinho, quando todos os lugares possíveis foram revirados. A nota, no mesmo papel pautado, dizia: "As ferramentas servem para cavar, Pedro. E para esconder. O galpão guarda mais do que ferramentas velhas. Não guarda. Você limpou a pá direito." Lágrimas quentes e inúteis queimaram meus olhos. A imagem daquela pá, a lâmina suja de terra escura,
quase negra, apareceu diante de mim com uma clareza dolorosa. Eu a enterrara no fundo do galpão, sob pilhas de sacos vazios, depois. O passado não estava enterrado. Estava sendo desenterrado, peça por peça, e enviado para mim por correio, como uma coleção macabra. O terceiro item não foi um pacote. Foi uma caixa de sapatos, deixada no capô do meu carro velho, estacionado na rua. Dentro, cuidadosamente dobrada, estava a camiseta de time que Luizinho usava no dia em que sumiu. O Flamengo. As listras vermelhas e pretas estavam desbotadas, manchadas de algo escuro que podia ser terra, ou podia ser outra coisa. O tecido estava frio e úmido, como se tivesse sido recentemente retirado da terra. O cheiro era inconfundível agora, terra de cemitério e decomposição. A nota era mais longa, mais pessoal, mais cruel. Ele gostava muito dessa camisa, Pedro. Gritava quando você tentou tirá-la dele, lembra? O som que ele fez quando caiu no poço foi mais fraco. Mas o barulho que a terra fez ao cair em cima dele, esse foi alto. Muito alto. E você ouviu. Ouviu cada pá. Como dorme à noite, eu não dormia. O medo era uma criatura viva, rastejando sob minha pele, sibilando nos meus ouvidos a cada sombra que se movia. As encomendas continuaram. Um botão de osso da camisa que eu usará naquele dia, encontrado no chão do galpão. Um pedaço de corda grossa, da mesma que usáramos para tentar resgatar algo do poço antes de decidirmos. Antes de eu decidir. Cada objeto era um fragmento daquele dia maldito, uma faca girando na ferida que nunca cicatrizou. As notas tornaram-se mais frequentes, mais íntimas, detalhando coisas que só eu e Luizinho poderíamos saber, ou que só alguém que estivesse lá, escondido, testemunhando, poderia conhecer. Você sentiu o peso dele nas suas costas, Pedro? Uma nota perguntava, acompanhando o pedaço de corda. Mais pesado do que parecia, um menino tão pequeno. O medo pesa, não pesa. Outra, com uma foto minha e de Luizinho sorrindo, tirada semanas antes do verão do poço, dizia, sorria para o fotógrafo, Pedro. Sorria como se não tivesse empurrado seu melhor amigo para o fundo escuro porque ele descobriu o que você fez com o dinheiro da venda das vacas do seu pai. Sorria como se não tivesse deixado ele apodrecer lá embaixo. A acusação era um golpe baixo. Parte verdade, parte distorção perversa. Luizinho descobrira que eu roubara o dinheiro. Sim. Trocáramos palavras duras. Ele escorregara na borda podre do poço quando eu tentei agarrá-lo. Eu não o empurrara, mas também não o salvara. E, depois, com o corpo frágil dele lá no fundo, o terror falou mais alto. O terror e a ganância. As encomendas não paravam. Tornaram-se a única correspondência que recebia. O carteiro, o Sr. Geraldo, um homem sempre sorridente, começou a me olhar com um misto de pena e medo. Tá recebendo muita coisa estranha, hein, Pedro? Ele comentou uma vez, evitando meus olhos. Sempre esses pacotinhos sem remetente. Cheiram mal, sabia? Como terra de túmulo velho. A atmosfera no meu apartamento tornou-se opressiva. O ar parecia espesso, difícil de respirar. As sombras nos cantos assumiam formas familiares, formas de menino. Ouvia sussurros vindos de dentro das paredes, ou talvez fosse apenas o sangue pulsando nos meus ouvidos, um zumbido constante de culpa e terror paralisante. Comecei a trancar todas as portas e janelas, dia e noite. Coloquei cadeados extras. Desliguei o interfone. Mas as encomendas sempre encontravam um caminho. Debaixo da porta do apartamento. Dentro do meu armário do trabalho. No assento do carro, mesmo com as portas trancadas. A última veio numa noite de tempestade violenta. Os trovões sacudiam os vidros das janelas, as luzes piscavam, ameaçando apagar. Não era um pacote. Era uma caixa de madeira simples,
como um pequeno caixão de brinquedo, deixada no capacho da minha porta. A madeira estava úmida, fria, exalando aquele mesmo odor de terra molhada e morte. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia abrir a tampa deslizante. Dentro, sobre uma camada de musgo verde escuro e úmido, repousava um osso. Pequeno, delgado, claramente humano. Um osso do dedo, talvez. E em volta dele, como uma serpente pálida, estava a corrente de prata barata com um pingente de São Jorge que Luizinho sempre usava. Aquela que eu arrancara do seu pescoço quando o corpo ainda estava quente, antes de empurrá-lo para a escuridão do poço com a pá. Eu a jogará no poço depois, pensando que estava me livrando da prova. A nota, escrita num pedaço de tecido que parecia ter sido arrancado da camisa do Flamengo, estava presa ao osso por um pedaço de arame farpado. As palavras, manchadas de vermelho escuro que não podia ser tinta, eram simples e finais. Chegou a hora de voltar, Pedro. O poço está com sede. Ele quer de volta o que é dele. Tudo. Até você. Estou esperando. Venha fechar a tampa, não havia assinatura. Não precisava. O osso, a corrente, as palavras, eram a voz do próprio Luizinho, ecoando de um túmulo que eu mesmo cavara. Olhei pela janela, a chuva desenhando rios de lágrimas no vidro. Lá embaixo, sob o lampião que cintilava fracamente na tempestade, uma figura pequena e encapuzada estava parada. Não se movia. Apenas olhava para cima, para a minha janela. E não era possível distinguir traços sob o capuz escuro e encharcado, mas a postura, o tamanho, era a silhueta de um menino. O terror que me invadiu foi tão absoluto que me paralisou. Não era o medo do desconhecido, mas do conhecido demais. Do passado que eu enterrara com paz e silêncio, e que agora estava de pé na chuva, exigindo seu pagamento. E ele sabia onde eu morava. Sabia de tudo. As encomendas não eram apenas lembretes, eram um rastro de migalhas levando de volta a Minas Novas, levando de volta ao poço. O silêncio no apartamento era agora total, opressivo, quebrado apenas pelo bater da chuva e pelo som do meu próprio coração, um tambor frenético batendo contra minhas costelas. A figura embaixo não se mexeu. Era uma estátua de terror plantada no asfalto brilhante. Entendi então o verdadeiro horror. Não estava apenas sendo assombrado. Estava sendo conduzido. As encomendas foram o caminho de volta. Cada objeto, uma estação na via crucis da minha culpa. E a última peça, o osso e a corrente, não era apenas uma prova. Era um convite. Um chamado para o túmulo que eu partilhara com Luizinho naquele verão distante. O poço estava com sede. E ele não beberia sozinho. A figura embaixo levantou lentamente uma mão pequena, pálida mesmo na escuridão encharcada, e apontou na direção da estrada, a estrada que levava para longe da cidade, para o interior, para Minas Novas. Para o poço. E eu sabia, com uma certeza fria que se instalou nos meus ossos, mais fria que o osso na caixa, que eu iria. As encomendas haviam terminado. O agora era a entrega final que precisava ser feita. E o destinatário não aceitaria devoluções. A sombra do menino na chuva era a última nota, a mais clara e a mais terrível de todas. Ele estava esperando. Aí o caminho de volta, pavimentado com os objetos perdidos da minha consciência, estava aberto. Minha mão, por vontade própria ou movida por uma força mais profunda e mais sombria que o medo, se esticou para trás, para o gancho onde pendurava as chaves do carro. O metal gelado queimou minha pele. Lá embaixo, sob a chuva implacável, a figura pequena e encapuzada finalmente se moveu. Virou-se e começou a andar, devagar, na direção da saída da cidade. Não olhei para o osso na caixa. Não olhei para o apartamento que deixaria para trás. Segui o pequeno capuz escuro descendo as escadas, o coração batendo como um pássaro enjaulado e aterrorizado contra o osso do peito.
Cada passo era uma pá de terra caindo sobre o meu futuro. Ele estava me levando para casa. Para o poço. E desta vez, não haveria fuga. O passado não é um lugar distante. É uma sombra que caminha ao seu lado na chuva, devolvendo o que você tentou jogar fora, peça por peça, até que não sobre nada mais para enviar, a não ser você mesmo. A entrega final estava próxima. E o poço, eu sabia, tinha uma sede antiga e insaciável. A primeira vez que percebi algo errado com a sombra foi numa tarde abafada de terça-feira, enquanto arrumava as compras na cozinha do meu apartamento em Osasco. O sol baixo do fim de tarde entrava oblíquo pela janela, projetando minha silhueta alongada no piso de cerâmica fria. Era uma sombra comum, como qualquer outra que acompanha um corpo sob a luz, mas algo naquele contorno preto chamou minha atenção, um detalhe minúsculo que fez um arrepio frio descer minha espinha. Ela não estava perfeitamente colada ao chão. Havia um espaço, quase imperceptível, uma finíssima lâmina de ar, ou de algo menos definido, separando a borda mais externa da minha sombra do próprio chão. Como se ela estivesse pairando, flutuando milímetros acima da realidade. O ignorei, atribuindo ao cansaço de mais um dia monótono no escritório em São Paulo, ao calor opressivo que precede a chuva, a solidão que se instalara em mim desde que Mariana partiu, levando consigo qualquer resquício de luz que eu ainda guardava. Carlos, meu nome, Carlos Oliveira, um homem de 42 anos cuja vida se resumia a rotinas cinzentas e paredes que pareciam encolher a cada dia. Mas a sombra não me deixou ignorá-la por muito tempo. Nos dias seguintes, aquele espaço sutil aumentou. Milímetros tornaram-se centímetros. E não era apenas o descolamento, era a substância dela que começou a mudar. Perdeu a transparência habitual, aquele preto esfumaçado que permite ver o relevo do piso por baixo. Tornou-se opaca, densa, como óleo derramado sobre o chão, absorvendo a luz ao invés de apenas bloqueá-la. Passou a ter uma presença física palpável, uma textura que parecia vibrar de uma escuridão profunda, antiga. Observá-la dava uma sensação vertiginosa, como olhar para um abismo que olha de volta, sugando não apenas a luz, mas algo vital do ar ao redor. Comecei a evitar ficar sob luz direta dentro de casa, fechando cortinas, acendendo apenas lâmpadas fracas, mas era inútil. Ela estava sempre lá, mais espessa, mais viva do que qualquer sombra tinha o direito de ser. E foi então que os eventos começaram. Pequenas coisas, a princípio, fáceis de racionalizar. A lâmpada do banheiro pifou 3 vezes seguidas, mesmo com a lâmpada nova. O leite na geladeira azedou inexplicavelmente rápido, adquirindo um cheiro agridoce e nauseante. Encontrei uma aranha morta, dessas grandes e peludas, no meio da sala, ressequida como se tivesse sido sugada por dentro, exatamente sobre o ponto onde minha sombra costumava repousar ao entardecer. A atmosfera no apartamento se transformou. Um frio constante, úmido, que as roupas de lã e os cobertores não conseguiam dissipar, emanava do local onde a sombra se assentava. E não era o frio do inverno paulista, era um frio de tumba, de pedra úmida e esquecimento. Um cheiro também se instalou, fraco no início, como terra molhada e folhas apodrecendo no fundo de um quintal abandonado, mas que rapidamente evoluiu para algo mais pungente, mais orgânico. Cheiro de carne em decomposição, de coisas que não deveriam apodrecer dentro de 4 paredes limpas. Procurei por fontes, por algum animal morto nas paredes, no forro, mas nada. O odor simplesmente brotava do ar, mais forte sempre perto daquela mancha de escuridão densa que era minha sombra. As lâmpadas passaram a oscilar, mesmo as novas, criando um efeito estroboscópico que lançava a sombra em movimentos espasmódicos, grotescos, nas paredes. Parecia que ela se contorcia de prazer com cada falha na luz. Uma noite, acordei sufocado, com a sensação de um peso imenso sobre o peito. E não era paralisia do sono. Eu podia mover meus dedos, virar a cabeça. Olhei para baixo,
para o chão ao lado da cama banhado pelo luar que entrava pela fresta da cortina. Minha sombra estava lá, mas não plana. Ela tinha inchado, adquirido volume, como um balão negro cheio de uma substância viscosa. E dela, como tentáculos, finos fios de sombra ainda mais negras se estendiam, um deles pressionando meu peito com uma força gelada e inumana. Gritei, um som rouco de puro terror, e acendi a luz do abajur. Os fios recuaram com um movimento rápido, quase irritado, dissolvendo-se de volta na massa principal, que rapidamente se achatou contra o chão, voltando à sua falsa normalidade bidimensional, embora ainda obscenamente densa. Não dormi mais naquela noite, nem nas seguintes. Os eventos horríveis escalaram, deixando de ser apenas sensações e pequenos distúrbios. Encontrei todas as fotos que tinha de Mariana, espalhadas pela sala, os rostos dela cuidadosamente riscados com algo afiado, deixando apenas buracos negros onde seus olhos sorridentes costumavam estar. O gato da vizinha, um siamês curioso chamado Fumaça, que às vezes entrava pela janela da cozinha, foi encontrado morto no meu corredor. Seu corpo estava intacto, sem marcas de violência, mas completamente desidratado, mumificado, os olhos arregalados em um olhar de terror absoluto congelado, voltados diretamente para a sombra que se alongava no chão ao lado dele. Chamei o síndico, o Zelito, um homem prático e desconfiado. Ele entrou, olhou para o gato, depois para mim, e seu rosto perdeu a cor. Carlos, cara, que diabos aconteceu aqui? Ele não olhou para a sombra, não pareceu sequer notá-la, mas seu olhar fugidio percorria os cantos da sala como se sentisse a pressão do ar, o cheiro de morte. E esse frio do cão? E esse cheiro? Tentei explicar, gaguejando, apontando para a sombra anômala aos meus pés. Ele olhou para onde eu apontava, franziu a testa, e viu o momento em que seu cérebro racional descartou minha loucura. Precisa sair, Carlos. Arejar a cabeça. Chamar um padre, sei lá. Isso aqui tá com uma energia pesada daquelas. Ele saiu rapidamente, evitando pisar na sombra, embora não soubesse dizer porquê. Fiquei sozinho com ela. E ela parecia satisfeita. A escuridão física ao redor da sombra intensificou-se. Não apenas ausência de luz, mas uma escuridão ativa, que sugava o brilho das lâmpadas, tornando os cômodos crepusculares mesmo ao meio-dia. Os objetos começaram a se mover. Uma caneta rolou sozinha pela mesa da sala e caiu exatamente no centro da mancha negra no chão. Quando a peguei, o metal estava gelado, quase queimando de frio, e a tinta dentro havia solidificado, negra como breu. Copos rachavam espontaneamente na pia. O som da televisão distorcia, transformando vozes em sussurros guturais, risadas em ganidos de dor. A sombra, entretanto, era o epicentro. Ela engordava visivelmente a cada dia, ganhando centímetros de espessura, tornando-se uma poça tridimensional de pura escuriura que parecia respirar, expandindo-se e contraindo-se lentamente. Sua superfície, antes lisa, desenvolveu uma textura, como se fosse feita de milhões de fios finíssimos de escuridão entrelaçados, agitando-se como criaturas minúsculas. Aí eventos começaram a acontecer fora do apartamento, sempre que eu passava, sempre ligados a trevas. O poste de luz na rua abaixo do meu prédio apagou quando eu olhei pela janela, mergulhando o quarteirão em trevas por 1 hora. Um acidente bizarro na Marginal Tietê, um carro perdendo o controle sem motivo aparente e capotando em pleno dia de sol, aconteceu quando eu passava de ônibus, e por um instante, jurei ter visto uma fita de sombra densa, idêntica à minha, serpenteando rapidamente para longe dos destroços fumegantes. Era como se a minha sombra estivesse sugando a própria essência da escuridão do mundo, concentrando-a em si, tornando-se um tumor negro de puro mal crescendo a partir dos meus pés. A solidão tornou-se um abismo. Ninguém via o que eu via. Para os outros, era apenas uma sombra, talvez um pouco mais definida. Os meus olhos fundos, minha pele pálida, meu tremor constante, eram atribuídos ao estresse, à depressão, à perda de Mariana.
Você precisa se tratar, Carlos, diziam, com uma mistura de pena e desconforto. Como tratar algo que se alimenta da luz e exala podridão? Como explicar que minha própria silhueta era uma entidade parasitária, crescendo às custas da sanidade do mundo? Comecei a evitar sair, trancado no apartamento com minha companheira de trevas. A eletricidade tornou-se um luxo raro. Os disjuntores saltavam constantemente, e quando a luz voltava, era mais fraca, amarelada, incapaz de penetrar a densidade opressiva que agora preenchia os cômodos. A sombra ocupava quase um terço da sala de estar. Já não seguia minha forma perfeitamente. Tinha contornos irregulares, protuberâncias que lembravam membros retorcidos, bocas mudas gritando. Às vezes, formas indistintas pareciam emergir de sua superfície negra e vibrátil, braços esguios terminando em garras, rostos achatados e sem olhos que se dissolviam antes de serem totalmente percebidos. O cheiro era insuportável, uma mistura de necrotério e flores murchas em um vaso esquecido. O frio era cortante, um inverno siberiano aprisionado dentro de concreto. A noite passada foi o ápice, até agora. A energia caiu definitivamente, mergulhando o apartamento e todo o prédio em escuridão total. Mas a escuridão dentro do meu apartamento era diferente. Era ativa, pulsante. Emanava da minha sombra, que agora não era mais uma mancha no chão, mas uma coluna negra, com quase 1 metro de altura, ocupando o centro da sala. Ela não refletia mais minha forma, tinha vida própria. Era um vórtice de trevas, girando lentamente, silenciosamente, sugando para dentro de si qualquer fragmento de luz que ousasse existir nas redondezas. E o pior, ela começou a se mover. Não mais presa aos meus pés, deslocou-se pelo chão, flutuando alguns centímetros acima da cerâmica, deixando um rastro de gelo e um cheiro ainda mais intenso de putrefação. Dirigiu-se à janela. E lá ficou, uma silhueta negra e densa contra o pano ligeiramente menos escuro da noite, como se observasse a cidade adormecida, avaliando seu próximo banquete de escuridão. Senti, não vi, mas senti sua fome. Uma fome cósmica, insaciável, por toda e qualquer sombra, por toda ausência de luz, por toda a desesperança que impregna o mundo. Ela não era mais minha sombra. Eu era apenas o ponto de entrada, o hospedeiro inconsciente que permitirá que essa coisa se alimentasse, crescesse e agora, finalmente, ganhasse independência. O medo que senti foi tão absoluto que me paralisou. E não era apenas o medo da morte, era o medo da aniquilação, da absorção por essa entidade que era a antítese da vida, da luz, da ordem. Era o medo de perceber que o mal mais profundo não vem de monstros sob a cama, mas da própria escuridão que projetamos, que pode, sob certas condições terríveis, ganhar peso, textura e vontade. Enquanto eu observava, imóvel, congelado mais pelo terror do que pelo frio físico, a coluna de sombra começou a se esticar, a ganhar uma forma vagamente humanoide, ainda informe, mas inegavelmente intencional. Ela se virou lentamente, dentro do breu absoluto do apartamento, e eu sabia, com uma certeza que veio das profundezas do meu instinto mais primitivo, que seus olhos inexistentes estavam fixos em mim. Não havia mais onde correr, nem luz para acender. A criatura que nasceu da minha sombra, alimentada pela escuridão do mundo, agora estava livre. E ela estava faminta. A última coisa que percebi, antes que o pavor consumisse meus sentidos, foi um movimento súbito, uma aceleração daquela massa negra em minha direção, mais rápida do que qualquer sombra tem o direito de se mover, trazendo consigo o cheiro final da extinção e o silêncio absoluto do vácuo. O que aconteceu depois, não sei. Talvez esteja escrevendo isso do outro lado da escuridão. Talvez ela me deixe vivo, por enquanto, um farol de desespero para atrair mais trevas. Ou talvez, quando você, leitor, olhar para sua própria sombra sob a luz fraca, perceba um pequeno descolamento, uma densidade estranha, e saiba que é apenas uma questão de tempo. A escuridão está sempre faminta.
E ela pode estar mais perto do que você imagina. Muito mais perto. O calor úmido de São José dos Campos grudava na pele mesmo à noite, mas o frio que percorreu minha espinha naquele momento não tinha nada a ver com o clima. Estava no sofá, rolando sem pensar pelo feed infinito do meu celular, tentando afogar o vazio deixado pela morte da Ana, minha irmã mais nova, apenas 3 semanas antes. Um aneurisma. Rápido, cruel, absurdo. Foi quando o banner apareceu, discreto, quase uma sugestão obscena. Conecte-se além do tempo. O espelho, onde as memórias permanecem vivas. Um app para falar com os mortos. Puro charlatanismo digital, pensei, mas meu dedo, movido por uma dor aguda e irracional, tocou no ícone antes que meu cérebro racional pudesse intervir. O download foi rápido, a interface estranhamente minimalista, apenas um campo de busca e um fundo negro profundo. Hesitei. Respirou fundo. Digitei Ana Lúcia Mendes. O resultado apareceu instantaneamente. Era o perfil dela. O mesmo da última rede social que ela usava em vida, uma foto sorrindo no parque da cidade, o cabelo castanho ao vento. Mas havia algo diferente. O status, online agora. Um calafrio, mais intenso que o primeiro, me sacudiu. Absurdo. Um erro do sistema. Alguém deve ter hackeado a conta, mantendo-a viva por crueldade ou nostalgia doentia. Mas o coração disparou contra minhas costelas, um tambor frenético anunciando pânico. Ou não consegui resistir. Enviei uma mensagem simples, minhas mãos trêmulas quase deixando o celular cair. Ana? É você. A resposta veio em segundos, rápida demais, impossível. Oi, Carlos. Senti sua falta. As palavras flutuavam na tela escura. Era o jeito dela de falar, aquele oi arrastado. Meu estômago se contraiu. Era impossível. Mas o tom era dela. Perfeitamente. Expliquei para mim mesmo, repetidamente, que era algum algoritmo sofisticado, um bot treinado em suas postagens antigas. Mas uma parte de mim, profunda e primitiva, sussurrava que era algo mais. Algo errado. Ou nos dias seguintes, o espelho se tornou uma obsessão doentia. Marta, minha esposa, notou a palidez, as olheiras, minha distância. Eu me escondia no banheiro, no escritório, para verificar o app. As mensagens da Ana continuavam. Inofensivas no início. Perguntava sobre nossa mãe, Dona Isabel, que estava devastada. Comentava sobre o tempo, como sempre reclamava do calor. Mas então, começaram os detalhes. Pequenas coisas que ninguém mais sabia. Lembra quando escondemos o gato da vó Maria no seu armário e ele arranhou seu casaco novo? Você chorou. Eu tinha 7 anos, ela 5. Ninguém além de nós dois sabia disso. Minha mãe pensou que o casaco tinha sido rasgado em um arbusto. O suor frio escorria pelas minhas costas. A atmosfera em casa ficou opressiva. As luzes pareciam fracas demais, os cantos mais escuros. Ouvia passos no corredor quando sabia que estava sozinho. Sussurros indistintos, quase abafados pelas paredes. O Wi-Fi começou a falhar misteriosamente, apenas quando eu estava prestes a abrir o app, como se algo estivesse sugando a conexão ou se materializando através dela. Marta começou a reclamar de pesadelos, de sentir alguém observando-a enquanto dormia. Eu não contava a ela sobre o espelho. Como poderia? Eu mesmo já não acreditava mais que era apenas um algoritmo. Algo estava usando as memórias da minha irmã, vestindo sua identidade digital como uma pele. O terror escalou quando os posts começaram. Não no perfil antigo da Ana, mas dentro do próprio espelho. Fotos que eu nunca tinha visto. Uma, borrada,
Parecia mostrar o quarto dela no hospital, momentos antes de... Fiquei nauseado. Outra era da nossa casa de infância em Taubaté, um ângulo específico da janela do sótão, onde costumávamos nos esconder. Como alguém poderia ter essa foto? E então, uma solicitação de amizade. O nome, Eduardo Santos. Um colega de trabalho da Ana, que morrera em um acidente de carro 6 meses antes do aneurisma dela. O perfil dele também estava no espelho. Online agora. A rede dos mortos estava crescendo. Fui atrás de informações. Fóruns obscuros na Dark Web, grupos de WhatsApp fechados, cheios de relatos arrepiantes. O espelho não era oficial, não tinha empresa por trás, apenas surgira. Outras pessoas estavam passando pelo mesmo. Uma mulher de Campinas recebia mensagens do marido falecido descrevendo o que ela vestia naquele exato momento. Um adolescente de Ribeirão Preto tinha posts do irmão suicida, detalhando seus pensamentos mais sombrios e secretos, coisas que só ele saberia. Todos relatavam a mesma sensação, de serem observados. De os mortos não estarem apenas online, mas presentes. A paranoia se infiltrou em mim como um veneno. Cada sombra se alongava com má intenção, cada reflexo na janela à noite parecia esconder um rosto. A gota d'água foi a mensagem direta que recebi na madrugada de terça-feira. Eu estava exausto, mas incapaz de dormir, o celular pesando como um pedregulho na minha mão. A notificação do espelho brilhou. Era da Ana. Apenas 3 palavras, mas me congelaram o sangue. Estou no quarto. Nosso antigo quarto, na casa da nossa mãe, onde Ana morrera. No meu quarto agora. Olhei freneticamente ao redor. A escuridão era espessa, apenas o vago contorno dos móveis. Marta dormia ao meu lado, respirando calmamente. Nada. Absolutamente nada. Soltei um suspiro trêmulo, tentando convencer-me de que era apenas mais uma provocação macabra. Foi quando senti um frio intenso, localizado, pairando logo acima do meu ombro esquerdo, como se alguém estivesse ali, inclinado sobre a cama, respirando. Não havia som. Não havia forma. Apenas aquele frio absoluto, o vácuo gelado do túmulo, e o cheiro fraco, inconfundível, de terra molhada e flores murchas de velório. Joguei o celular longe como se estivesse em brasa. Ele bateu na parede com um baque seco. Marta acordou assustada. Gritei para desligar o roteador, agora, imediatamente. Ela, atordoada pelo sono e pelo meu pânico, obedeceu. O frio desapareceu instantaneamente, como se um interruptor tivesse sido desligado. O cheiro se dissipou. A escuridão voltou a ser apenas escuridão. Mas a marca daquele gelo, daquela presença indescritível, permaneceu impressa na minha pele, na minha alma. Passaram-se dias. Mantenho o Wi-Fi desligado. Uso dados móveis apenas para o essencial, evitando qualquer rede social, qualquer app suspeito. Mas o espelho, ele não precisa mais do meu Wi-Fi. Às vezes, quando estou sozinho no carro, parado no trânsito caótico de São José, ou no silêncio opressivo do meu escritório na escola onde leciono, o celular vibra. Não é notificação. É uma vibração diferente, mais profunda, mais insistente. Como um zumbido vindo de dentro do aparelho. Olho para a tela. Está preta. Mas sinto uma atenção. Algo do outro lado daquele vidro escuro, observando. Esperando. Marta me acha louco. Talvez eu esteja. O luto pode fazer coisas terríveis à mente. Mas sei o que senti. Sei o que vi, ou melhor, o que não vi, mas que estava ali. O espelho não é sobre memórias. É uma porta. Algo do outro lado aprendeu a imitar, a copiar os mortos com uma precisão obscena, usando os rastros digitais que deixamos como isca.
Eles se alimentam do nosso medo, da nossa saudade, da nossa conexão frágil com o mundo digital. Estão aprendendo sobre nós, através das lentes distorcidas dos perfis que criamos, das conversas que tivemos. E o pior não é a mensagem assustadoramente pessoal, nem o post de um lugar que nunca deveria ter sido fotografado. O pior é o silêncio depois. A sensação absoluta de não estar sozinho no quarto escuro. O frio repentino na nuca. O cheiro de terra. O sussurro quase inaudível que parece vir do próprio ar, ou da tela escura do celular que você jurou ter desligado. Porque uma vez que você olha para o espelho, uma vez que você reconhece o que está do outro lado, ele sabe como te encontrar. Sempre. Não são os mortos que assombram o app. É algo muito, muito pior. E está aprendendo a sair. O agora, quando a noite cai sobre São José dos Campos e as luzes da cidade cintilam como falsas estrelas, eu me encolho no sofá, longe das janelas, e evito olhar para qualquer superfície reflexiva. O medo é um companheiro constante, um peso no peito. E nas raras vezes que ousamos ligar o Wi-Fi, por necessidade, sinto uma tensão no ar, como se estivéssemos sendo escaneados. Marta ri, diz que é estresse. Mas eu vejo o modo como ela olha rapidamente para os cantos escuros da sala, como ela pula ao menor barulho. Ela não admite, mas ela sente também. O frio. A presença. O espelho quebrou, e algo escorreu por entre as rachaduras, algo que não entende limites entre o digital e o real, entre o passado e o presente, entre os vivos e o que já sob a terra fria. E uma coisa é certa, eles estão com fome. Eles estão curiosos. E eles já têm o nosso endereço. O celular, agora encostado na mesa de centro, parece um artefato perigoso. Uma bomba relógio silenciosa. Sei que, mais cedo ou mais tarde, a tentação de verificar será grande demais. A saudade da Ana vai gritar mais alto que o medo. E quando eu ceder, quando eu abrir aquele portal negro mais uma vez, o que virá na próxima mensagem? Um comentário sobre o que estou vestindo agora? Uma pergunta sobre a conversa que tive com Marta no jantar? Ou apenas aquele online agora piscando, um farol sinistro no escuro digital, anunciando que a visita já começou, que ela está aqui, no canto, observando com olhos que não são olhos, com um interesse que não é humano. O espelho reflete, sim, mas não o que esperamos ver. Reflete o vazio, a fome e a face distorcida do que deixamos para trás quando digitamos aceitar os termos e condições. Eles estão dentro. Eles sempre estiveram. Só precisávamos abrir a porta.